Se você já viu algum desses aqui, mesmo que você não saiba, você foi exposto a um dos 100 vencedores do prêmio Japan Media Art, que selecionou as obras pop mais importantes da nova arte japonesa. Talvez esse seja o equivalente para a gente à Turma da Mônica, só que do Japão. Pera, mas tem Doraemon e Dr. Slump? Então talvez o Turma da Mônica jovem, porque são adolescentes e... Tá, sei lá, a comparação já deu errado, então tenta sentir a vibe que eu quero passar mais do que a lógica estrita e racional. Aliás, vou elaborar praticamente sem spoilers, então pode relaxar mesmo que o vídeo seja bem longo para um anime de 26 episódios. O que eu quero dizer é, você gosta das piadas idiotas relacionadas ao cotidiano, usando da imagem popular dos jovens, só que cheia de arquétipos? Tá, agora você mistura isso com o fato que o autor provavelmente estava muito exposto ao ar do DCE de alguma faculdade e você tem um dos animes que mais parece que o autor, digamos, não estava usando substâncias lícitas. Mas eu também vou te dizer, eu creio que a galera exagera bastante com a percepção desse anime aqui, falando como se ele fosse o anime mais louco, fumado, haha, e só isso. Enquanto esse anime, tá, sei lá, ele é bem concreto na real. Sabe, a adolescência é um período maluco. Tem tantas emoções que vemos, tantas sensações, algumas das nossas melhores memórias e alguns dos nossos maiores traumas são justamente dessa fase da vida. E mesmo que tenhamos alguns traumas, com certeza creio que a maioria das pessoas tem alguma espécie de nostalgia de alguma coisa comum da adolescência. Seja os amigos, seja a imaginação fértil, seja os signos culturais. E sabe, esse é um anime que dá um pouco de espaço pra isso também. É uma mistura louca, mas muito humana. E o nome dessa anomalia bizarra é... Azumanga Daioh. A vida é finita e complicada, passamos por várias fases até virarmos adultos e com certeza há alguma espécie de estereótipo para cada fase da vida, irrelevante de sua etnia, gênero ou nacionalidade. Geralmente pessoas mais velhas são experientes, mas tendem a ser mais rabugentas e conservadoras. Geralmente pessoas mais jovens são mais idealistas, só que também são inocentes e impacientes. Claro, isso são apenas estereótipos, mas algo que é muito notável quanto mais você envelhece é o quanto você muda ao longo da vida, e o seu cotidiano junto com você também. Esse é o tema principal tanto de Azumanga quanto de Yotsubato, as duas obras principais do autor Kiyohiko Azuma. Mas para explicar como o filho da puta brinca com a finitude das fases da vida, eu vou precisar viajar um pouco na maionese aqui. Vocês já viram Todo Mundo Odeia o Chris? Eu amava aquela merda. Era realmente engraçado e divertido, e o formato episódico, ou seja, o fato que cada episódio tinha uma historinha que tinha começo, meio e fim, ajudava a tornar a experiência descontraída. Afinal, não tinha nenhuma pressão para seguir uma ordem de lançamento ou problemas narrativos que demorariam 40 horas para serem resolvidos. Era só ver um episódio, relaxar e curtir. E eu acho que a maioria da galera que cresceu nos anos 2000 e 2010 tem um carinho similar à série, ou no mínimo conhece. Agora pergunte para essas pessoas qual o episódio mais triste de Chris. Você provavelmente ouvirá apenas uma resposta. O episódio do supletivo. Nesse episódio eles fazem toda uma cena que referencia Sopranos e tal, e o nosso protagonista Chris Rock está esperando para ver se ele passou numa prova de supletivo, que basicamente concluiria a vida do protagonista no ensino médio. Em especial, é bem tocante quando eles cantam Living on a Prayer do Bon Jovi no restaurante. Tem essa sensação de fechar um ciclo, até porque a série fala bastante sobre o período da adolescência do nosso protagonista, e... acabou. Essa cena é melancólica por isso. A nossa estadia no bairro de Bed-Stuy acabou, concluindo a série também. Vivemos a adolescência dele, e o que mais choca é que, sei lá, é tão súbito. Em um episódio vemos o Chris espalhando que tem uma bomba na escola pra adiar um compromisso escolar e bam! No outro, acabou. É o fim dessa fase. Acho que esse episódio, quando eu era jovem, foi uma das coisas que mais me afetou na televisão. Ele realmente me deixou mais pensativo do que a maioria dos outros episódios, e sabe? Se você tem esse mesmo apreço por esse episódio do Chris, ou pelo menos de pegar essa série episódica e trazer alguma relação de progressão de tempo, dessa relação melancólica com o fim de uma fase, você precisa conhecer o trabalho do autor da obra que falaremos hoje, Kiyohiko Azuma. Kiyohiko Azuma traz uma fórmula muito interessante. Azumanga Daioh pega toda essa ideia de termos uma espécie de finitude às fases da nossa vida e aplica extensivamente em um anime de comédia. Azumanga quer retratar a adolescência, mas não exatamente de modo infinito e episódico. Apesar de ser totalmente ok considerar Azumanga episódico, ele tem uma pegadinha muito interessante. O tempo passa. Um exemplo, na primeira escola que eu estudei, todo ano tinha uma espécie de Copa Interclasse. Em Azumanga eles têm algo parecido, que é o festival esportivo. O anime tem 26 episódios, e no episódio 6 eles abordam justamente esse festival. Aí no episódio 15 eles tratam do festival, de novo.
E no episódio 23, você tem a versão do festival do terceiro ano do ensino médio. Inclusive, o nome do episódio 23 é O Último Festival Esportivo. Entendeu onde eu quero chegar? Quanto mais eu via Azumanga Daioh, muito pelo cotidiano engraçado das personagens e da pitada de surrealismo que deixa tudo interessante, eu também me tocava de algo. Essas meninas vão se formar. Não porque eu tinha algum trauma com o episódio final do Chris, ou talvez sim, mas justamente porque eles organizaram o anime como se fosse o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. O último episódio é a formatura, e o primeiro é o começo do primeiro ano do ensino médio. Toda hora o anime usa desses pontos referenciais familiares, como festivais escolares ou excursões, para associar diferentes eventos com diferentes períodos do nosso ano escolar. E isso, apesar de nostálgico e confortante como alguém que lembra ter gasto horas cortando um papelzinho para os enfeites toscos de festivais culturais escolares, também fazia notar que o anime enfatizava que o tempo tá passando. Eles não ligam nem de repetir temas de episódios para enfatizar isso. Tem 3 episódios de festa cultural, 3 episódios de viagem e assim vai indo. As garotas envelhecem a cada episódio, e pra um anime que podia ser totalmente episódico e se sustentar só no humor, eu acho uma decisão bem única. Mesmo que você seja totalmente desatento a esses detalhes, se você for adulto, eu quero ver não te clicar algo estranho no momento que você notar que elas estão estudando pros vestibulares. Com isso, o Azuma consegue extrair 2 coisas além do humor. Um pouco de uma nostalgia honesta e sincera com as experiências que você tem ou teve do ensino médio, e também, às vezes, aquele desespero de notar que as meninas estão crescendo e que o tempo passa rápido. No final do dia, é uma mistura muito melancólica, mas muito confortante. E eu acho que eu só vi isso sendo executado de modo tão interessante em outro mangá do autor, Yotsubato. Mas Yotsubato, apesar de usar recursos temporais similares, é um mangá sobre a infância e é muito mais ambicioso em termos de arte e ideia. É considerada a obra-prima dele, e eu já falei sobre Yotsubato nesse outro vídeo meu aqui, então não vou me estender muito. E não se engane, eu não tô querendo menosprezar Azumanga para exaltar Yotsubato quando eu digo que Yotsubato é a obra mais relevante do Kyohiko Azuma. Na verdade, eu estou falando um pouco de modelo de produção, pois Azumanga Daioh é um yonkoma. Olha, eu já expliquei o que é um yonkoma no vídeo de Boat The Rock e eu tô com preguiça. Sério, a coisa que mais me irrita na vida é ter que ficar repetindo o papo. E se eu chamar um amigo meu pra falar por mim? Vai de novo! Ai. Opa. Ô, Takumi? E aí, Peraí, eu não vou falar com você não, você ainda não pagou o dinheiro que eu te emprestei. Ah, cara, foi só R$1.000, calma aí, né? Só R$1.000. Você virou o Selbit agora, eu tenho conta pra pagar, você já viu o preço do arroz no mercado? Foi por uma causa importante. Causa importante? Onde que apostar no Tigrão é uma causa importante? Calma lá, não foi bem assim, foi um lugar bem confiável e... Porra, de lugar confiável, você apostou no site do Luva de Pedreiro só porque você achou uma propaganda engraçada. Ah, mas tem que admitir, foi meio engraçado o bagulho. Pra quem tá falando aqui é o cara da Luva de Pedreiro. Eu vou ensinar como é que joga o jogo do triquinho com luva.pet. Se liga como é o movimento. Eu vou pegar o que faz. Caraca! Ah, vai tomar no cu. O que você tá me enchendo hoje, hein? Eu precisava que você me explicasse por motivos o que é o yonkoma. Ah, Yonkoma é legal. É esse modelo de história em quadrinho onde há geralmente 4 quadrinhos mostrando alguma situação. Pode ser uma fileira de 4 ou 2x2 mesmo. Normalmente com começo, meio e fim por ali. É o equivalente japonês do nosso tirinha de jornal. Pensa em Garfield ou aquelas páginas que ficavam no final das revistas da Turma da Mônica. Pode ser complicado adaptar o formato para anime por causa da própria natureza dos yonkomas, mas o diretor pode usar a liberdade com a direção e os visuais da obra a seu favor se ele for criativo. É só olhar para animes como Pop Team Epic ou Boat The Rock, por exemplo. Quem vê só o anime nunca ia imaginar que dividem a mesma apresentação de uma tirinha do Charlie Brown ou a Charge da Laerte. Porra, obrigado. Tu é o bichão mesmo. Entendo agora porque tu tem um canal tão bom de mídia japonesa e tal. Ah, sim, valeu, mas não esquece do... Tipo, nossa, eu amo seus vídeos de anime em especial. Tu fala até de visual novel que... Tá, cara, valeu, obrigado, eu tento, mas quando é que você vai me pagar de volta o... Filho de uma puta. Basicamente, o anime Azumanga Daioh é baseado nas tirinhas de Azumanga Daioh. E assim como o Takumi disse, o bom histórico de adaptação desse tipo de mangá traz boas expectativas pro anime. E a adaptação de anime é boa? Ela é ótima. Tem um rumor que foi altamente difundido por aí que, apesar do sucesso da adaptação que você vê por aí pela quantidade de meme e conteúdo aleatório que tem baseado no anime, o próprio Azuma não tenha gostado da adaptação. E que esse é o motivo que ele nunca permitiu uma adaptação do popular Yotsubato acontecer. E esse rumor é falso. Na Wikipédia japonesa tem um parágrafo específico dedicado a esse rumor, que basicamente elabora que isso vem de uma interpretação errada de uma frase que ele disse em uma entrevista. Esse rumor ficou tão grande que ele teve que esclarecer. A má interpretação vem do fato que ele disse que não se envolveu tão fortemente na adaptação de Azumanga por não manjar muito da parte de produção de anime em si, e que um barco com 2 pessoas mandando não funcionaria muito bem. Tipo, ele só confiou no estúdio e, ao que tudo indica, deu bem certo. Ó, galera, uma dica.
Toda vez que aparecer um rumor assim, mesmo que você não saiba japonês, se vira com o tradutor e pesquisa na internet japonesa. Vê se você não acha algo no PixIV ou em alguma wiki que contraria o rumor. Muita informação mais específica fica perdida no outro lado do planeta. Confia em mim. Enfim, já falamos o suficiente de modo abstrato. Agora vamos mergulhar de cabeça para a experiência mais concreta de Azumanga Daioh. Pois o mundo de Azumanga Daioh é construído especialmente pelos seus... Tá, vamos começar por baixo. Sério, bem baixo. Olha o tamanho dessa otária. Chiyo é o mais próximo que temos, na minha opinião, de uma protagonista em Azumanga. Isso porque o papel de protagonista é meio que compartilhado entre todas as garotas. Entretanto, o anime basicamente começa quando a Chiyo é transferida pra sala, então acho justo dizer que talvez ela seja um pouco mais principal que as outras. Ou não, sei lá, ninguém se pergunta quem é o protagonista de South Park, já que tem episódios focados em cada personagem. O que importa é que a Chiyo, na real, não devia estar no ensino médio, e ela ainda tem idade pra estar no fundamental. Entretanto, por conta de sua genialidade, ela foi adiantada na escola e agora está compartilhando sala com as aberrações adolescentes que ela chama de amigas. Eu gosto como a Azuma brinca com contraste nessa personagem aqui, porque apesar dela ser a mais jovem, é provavelmente a mais madura. Em termos de humor, tem piada bem aleatória com ela, especialmente no fato que, por ela ser uma criança, as alunas e as professoras acham ela fofa. Eu acho engraçado pra caralho uma vez que ela veste uma roupa de pinguim e as amigas dela ficam obsessivas por ela. Enquanto isso, eu olho e só dá vontade de empurrar ela. Inclusive, uma das professoras faz isso. Em aspectos mais sérios, a Chiyo tem um papel interessante na obra. Muitas vezes, ela serve basicamente como uma versão muito menos irritante da Lisa Simpson, apontando o caminho certo para as soluções dos problemas de cada episódio. Entretanto, ela também cria um elo interessante entre a infância e a adolescência tematicamente. Um dos meus episódios favoritos é justamente o que ela reflete sobre o fato que ela, por conta de ter sido adiantada na escola, não interage e brinca com crianças da idade dela. Entretanto, as amigas, ao notarem que ela queria brincar, brincam com ela de pular corda. Trazendo essa ideia aqui, apesar da adolescência ser finita e acabar algum dia, tem aspectos de nós, como criança, que nunca somem. O seu eu criança existe, em algum lugar, dentro de você, e ele está tão disposto a pular corda quanto sempre esteve. Claro, isso é bonito, mas não impede dela ocasionalmente se ferrar nas competições de esporte por ser fisicamente muito menos favorecidas que suas amigas mais velhas. E ela sofre um bullying amigável mais consistente da próxima garota, a... Sabe, eu adoro o Pica-Pau. Tem algo que apela muito em ver um personagem meio pilantra como ele, mas que tem desejos e esperanças relativamente infantis e bobas. Tipo, ele faz algumas coisas desonestas, às vezes age de modo meio sacana, mas é um cara bom que no fim das contas, apesar de não ser um herói romântico, é aquela força caótica mais positiva que derrota seus vilões. E se a gente não tá falando daquele Pica-Pau antigo louco? E se tem um equivalente a ele em Azumanga, é a Tomo. A Tomo é a mais forte. A Tomo é a mais bonita da sala. A Tomo é a mais inteligente da sala. Isso nos sonhos dela. A Tomo é uma garota Genki. Ou seja, aquele estereótipo japonês de garota de anime hiperanimada e energética. Ela também acha que é a melhor do mundo em tudo. Mas o humor tá no fato que ela vai longe disso. Ela é uma das piores da sala em quase tudo. Tomo não estuda, Tomo vai mal nos esportes, Tomo é uma fracassada. Completa. Mas aí que ela ganha, gente. Tipo, 90% das confusões são causadas por ela. Ela é o tipo de pessoa que vê uma aluna chegando de Osaka, que é afastado de Tóquio, onde o anime se passa, e decide fazer todas as perguntas e afirmações mais xenofóbicas do mundo. Coisa equivalente a tu ver um aluno transferido de Goiás e perguntar se ele conhece o Chico Bento, ou se ele sabe tocar violão, ou se ele é parente do Gustavo Lima. Outra coisa, eu sou ilegal, deve ter ilegal nos Estados Unidos. Mas é aquilo. As frases dela vêm do fato que ela é legitimamente só muito tonta mesmo, e no fim das contas, ela é a personagem mais carismática e a causa da maioria dos problemas que as meninas passam. Uma otária divertida, e talvez a minha segunda personagem favorita do anime todo. Inclusive, ela é a menina que canta Caipirinha Caipirinha, se você entrou no vídeo por isso. Ela, apesar de ser a personagem mais engraçada, também tem um arco de personagem interessante, onde é forçada, na época do vestibular, a se esforçar de verdade. Aí que me clica que talvez ela seja inteligente pra caramba mesmo. Porque, caralho, é dito que a escola que elas estudam é de prestígio, e ela vagabundeou o ensino médio inteiro, mas só porque decidiu levar a sério nos últimos meses, tudo dá relativamente certo no final. Sem spoilers elaborando. Tá que ela se esforçou de verdade e a mensagem ainda é bonitinha, mas é engraçado pra porra. Entretanto, pra ela funcionar bem no anime, claro que precisa de uma antítese. Se Pica-Pau tem o Leôncio, se Mickey tem o bafo de onça, se Bob Esponja tem o Lula Molusco, a Tomo tem a... A Yomi
Tá, é o personagem mais fraco de Azumanga Daioh. Não me entenda errado, eu acho que as cenas com ela com a Tomo são muito boas, mas eu sinto que ela tá ali mais como um complemento para a personagem de destaque que a Tomo é, do que alguém interessante por si só. A personalidade dela é ser inteligente e cortar o barato da Tomo na maioria das vezes, e ela acaba virando algo como um Lula Molusco menos carismático. Faltou destaque mesmo, especialmente no primeiro Cur. E eu acho que eles notam isso, porque mais à frente no anime, ela recebe um dos melhores episódios, justamente focado nela. Nesse episódio, 18, ela estava animada para ir para Magical Land, que é basicamente a Disneylândia que existe em Tóquio, mas no universo de Azumanga Daioh. Era tipo o sonho dela, mas no dia que ela iria com as amigas, ela pegou uma doença e fica o dia inteiro em casa. Claro que a Tomo, sendo a filha da puta que ela é, ia ligar pra ela e esfregar na cara que estava se divertindo absurdo sem ela. E é engraçado, mas sério, aquele episódio pegou uma personagem que tava ali quase como um abajur e deu uma boa humanizada. Também tem outra piada que fazem com ela, que é o fato dela ficar fazendo essas dietas malucas porque ela é um pouco mais gordinha que a média, mas normalmente ela mesma quebra as dietas sem querer, o que também serve pra deixar ela um pouco mais interessante. Enfim, se for pra escolher qual personagem eu acho mais fraca e menos memorável, eu falaria que é ela, mas eu acho ela longe de ser ruim. Eu gosto especialmente como ela é meio que castigada por conta da arrogância mais pra frente no anime, mas isso é meio spoiler, então deixa pra lá. Enquanto isso, isolada no outro lado da sala, temos a autona da... ねえねえ、榊さんってかっこいいよね。最高。 Sakaki é a garota atlética, forte, que ganha todas as competições de esporte. Ela é foda e hiper popular por isso. Só que na verdade ela nem gosta de ser assim. Bem, sempre tem um caso na sala da menina que é mais encorpada e desenvolvida. Esse é o caso da Sakaki, mas a ironia do destino é que no lugar dela buscar ser uma mulher maneira e descolada, que nem as meninas chamam ela só queria ser uma menina fofa. Não só isso, mas ela é meio tímida e insegura, só que confundem isso como se ela fosse misteriosa e edgy, como um Sasuke das ideias. Ela também tenta fazer carinho em gatos toda hora, mas... é implícito que isso rola por causa da altura, que assusta os animais. Mas ela não desiste e é um exemplo de persistência, mesmo que isso machuque ela o anime todo. Ela é a amiga grandona que ajuda as outras e tem um arco bem emocionante mais pra frente. Mas pra mim, onde se destacou é nela sendo obsessiva por coisas fofas, tipo bicho de pelúcia e afins. Mas quando chega a sua rival, ela interpreta tudo errado. Amo especialmente como ela tá, sei lá, vendo uma imagem fofa desses gatos de pelúcia que são chamados de Neko Koneko, mas aí a amiga dela começa a riscar o gato todo e transforma ele no Big Boss de Metal Gear Solid. でも安いのは気に入らないさ。 Kagura é a rival de Sakaki. Entretanto, é uma rivalidade deprimentemente unilateral. Tipo, a Sakaki é naturalmente boa em esportes, enquanto isso a Kagura realmente aspira em ser a melhor e treina pra isso. Nisso, a Kagura fica curiosa por conta dessa competição e tenta ser amiga da Sakaki. O problema é que a comunicação das duas, dado ao fato que a Sakaki é introvertida e que a Kagura é meio hiperfocada nas competições, é meio falha pra dizer o mínimo. Entretanto, é difícil não gostar da Kagura. Ela segue aquele estereótipo de tomboy, da garota meio masculina que tem cara de que se daria melhor com os garotos da sala do que com as meninas em assunto. Entretanto, o mais engraçado é que ela consegue ser a mais sensível da sala às vezes. O contraste entre o jeito molecão dela e da sensibilidade grande torna ela um personagem que, mesmo ficando mais presente no anime só na segunda metade, acaba marcando mais do que a coitada da Yomi. Entretanto, ela compete pela atenção da Sakaki com outra garota. Mas essa garota gosta da Sakaki não como rival, mas sim de modo romântico. Sim, essa é a... 榊さんってどこかクラブ入ってるんですか？ A Kaorin é uma personagem que me impressiona, porque, sei lá, eu não conheço tanto da história do Yuri no Japão, mas me surpreende ter uma personagem com esse teor Yuri num anime tão feito pra família, tá ligado? Isso num anime de 2002. Yuri, pra quem não sabe, é o termo que usam pra histórias que têm relações muito próximas entre garotas, muitas vezes indo mais pro teor afetivo ou só literalmente são lésbicas mesmo. A gimmick inteira dela é achar a Sakaki legal, perfeita, atlética. Mas a Sakaki não apenas não nota isso, a Kaorin também tem uma sorte horrível e só se ferra. O tema inteiro da história dela parece ser lidar com a questão do amor não correspondido, que também é um tópico bem pertinente para a fase da adolescência. Enfim, falamos de todas as garotas, né? Então bora pro... Não, tá, eu sei que você tá esperando falar dela. Eu tenho certeza que ela é o motivo que você clicou nesse vídeo de qualquer jeito, então bora lá. Vamos falar da personagem mais relevante, reconhecível e a mais única da história toda. É hora de conhecer a... でもいざとなったら忠吉さんが守ってくれるんです。バーン。
A Osaka... bem, por onde vamos começar? Primeiro, o nome dela nem é Osaka. Esse é o apelido que a Tomo dá pra ela. Tipo, é o equivalente de chamar um cara que transfere da escola lá de Paraíba, só porque ele vem de outra região. Imagina você, pá, entendeu? Num coquetel de embaixada, filha da puta. Tu jeca como é com as calças curtas, caralho. Entendeu? Pô, comer xadrez e calça listrada, entendeu, filha da puta? Entendeu? Com gravata de borboleta cor-de-rosa e bolinha azul, seu jeca do caralho. És um palhaço, filha da puta. Mas já que todo mundo é adolescente, inocente demais pra perceber, a galera tira muito com a cara dela por ser de Osaka sem notar. Até a professora. そんな大阪でもはい よろしゅう頼みまんがな É engraçado que, entretanto, o humor todo dela ser de Osaka é substituído até logo no anime. Porque ela tem esse traço específico, além do sotaque dela, que é mantido porque realmente é uma característica marcante. Que é muito engraçada. Ela é desatenta. Tipo, pra caralho. Sabe aquela pessoa que tá na Disney? É ela. Às vezes ela vai lá e imagina situações mais idiotas e sem sentidos do nada. Às vezes ela foca tanto em pensar sobre o fato que ela quer se concentrar na aula que ela perde a concentração. Ela é tonta. Aliás, é em uma das viagens dela que rola aquela cena do How are you? Fine, thank you. Oh my god! Ela é a encarnação do aluno desconcentrado, mas meio criativo da sala. E ela é um saco cheio de surpresas. Tem um episódio que, por exemplo, ela age quase como um serial killer do nada para dar susto na professora e sei lá. Ela só tem essa sensação de estar sintonizada em outra frequência e é divertido pra caramba acompanhar. Nem preciso dizer que é a personagem mais popular e que meio que merece a cadeira que ocupa. Se Tomo é responsável por 30% do humor de Azumanga, especialmente quando ele é mais mundano, Osaka é responsável pelo 30% mais surreal na maioria das vezes. E acabamos, né? Não. Falta... 3サイズは秘密よ Yukari é a professora que cuida da sala deles. É a professora de inglês, inclusive. Lembra da Tomo? Imagina a Tomo mais velha. A professora é basicamente isso. Ela encarna o perfil de professor de cursinho. Meio trambiqueiro, meio responsável, mas ao contrário do professor de cursinho, ela se importa com a sala de aula, cada membro dela, quase como se fossem filhas dela. Tipo, sério, mesmo que ela dirija mal pra caralho, por exemplo, me admira que ela leva as alunas pras viagens. Me admira também o fato que, mesmo que seja pela competitividade dela, ela vai lá e oferece suco grátis para todos caso eles ganhem as competições esportivas. Mesmo ela sendo imperfeita e muitas vezes agindo de modo egoísta ou só esquisito mesmo, me lembra muito uma tia louca que às vezes leva você para as aventuras menos seguras que você já teve, mas que certamente é a primeira de te tirar de alguma enrascada que não vai contar pros seus pais o que aconteceu na noite de 15 de outubro. E assim como essa tia, ela vai perturbar e zoar a outra figura feminina importante para sua vida, que nesse caso é a... ゆかり先生ってどんな生徒やったんですかそうね A Minamo é uma professora responsável, quadrada, todo aluno confia e ama ela ao contrário da Yukari que é vista com desconfiança. Ela é uma antítese da Yukari, mas acaba sendo um personagem mais agradável que a Yomi, por exemplo. Tipo, ela quase é uma Mary Sue, ou seja, aquelas personagens perfeitas e certinhas na história, que vence tudo onde compete, isso normalmente é sem graça. Então, sabe como fazem pra tornar ela interessante? A Yukari ama zoar ela. Sabe, a Yukari não é da filosofia, aquela pessoa é melhor que eu, então tem que superar ela. A Yukari é da filosofia, eu vou jogar as pessoas pra baixo e eu vou ser melhor em comparação. A Yukari sacaneia a Minamo, e as duas, portanto, competem constantemente apesar de serem melhores amigas. Melhores amigas ao ponto que a Yukari sempre pega carona com a Minamo pra escola. Mas ainda assim, a Yukari não vai parar sua guerra até vencer. Vamos espalhar histórias constrangedoras do passado da amiga? Bora. Vamos contar o apelido constrangedor que ela tinha pra galera? Bora. Porra, ser amigo da Yukari é pior que ser inimigo da Yukari. E por isso que a Yukari é a melhor garota do anime. Ainda assim, a Minamo cumpre esse papel de adulto responsável e também é uma personagem muito engajante em seu papel. Especialmente no episódio que foca nela, mas esse assunto é mais pra frente porque é o meu episódio favorito do anime. Enfim, Deus do céu, é muito personagem, pode confiar que isso torna os primeiros 4 episódios ou algo até meio confusos porque, mesmo que eles apresentem os personagens aos poucos e de modo bem ritmado, é tanta gente, mesmo no começo, que demorou pra eu decorar quem era quem. Exceto a Osaka porque, né? Mas eles são tão marcantes que meio que dane-se. É sério, você acaba o anime amando todos eles em algum nível. E é uma puta obra carismática. E isso é importante. Um anime como Azumanga, de humor e vida cotidiana, mesmo que tenha ideias interessantes, geralmente exige personagens com carisma, e carisma não falta aqui. Exceto, talvez para alguns, em um personagem que honestamente não envelheceu muito bem. Isso porque esse anime é do Japão dos anos 2000, outra época, em um lugar com uma cultura bem diferente da nossa.
Hora de falar do Kimura. Sabe quando você recomenda algo que você gosta e você sempre tem que falar aquela anotação de olha, tenta não se importar com aquela coisa ali, mas eu entendo se você dropar? Em Tsukihime são cenas de sexo mal escritas. Em Monogatari é o fanservice. Em Bushoku Tensei é o comportamento tarado exagerado do Rudeus. E em Azumanga Daioh é o professor Kimura. A piada inteira do Kimura é que 木村先生はどうして先生になったんですか？ tipo de começo, pelo menos é isso. E apesar de eu achar o jeito visual que o Azuma retrata ele como assustador e estranho muito engraçado, eu entenderia se alguém olhasse e pensasse, porra, eu tô meio desconfortável com isso. Pelo menos dá pra dizer que é um anime que apoia muita diversidade, porque tem representatividade até pra fã de Persona. Mas eu admito que tem uma coisa no jeito que a história lida com Kimura que eu acho meio interessante. A história fica jogando essas dicas toda hora que, na real, ele é um cara bem intencionado, mas com problemas muito sérios de comunicação. Tipo, eventualmente tem essa construção toda que as coisas estranhas que ele diz são provavelmente piadas. Ele, na real, tem uma esposa e filha, e a esposa dele é um amor. E muitas das suspeitas que as alunas têm por achar ele esquisito acabam se provando falsas. Eu entendo completamente que esse tipo de humor não cai bem hoje em dia, e meu ponto é mais que é engraçado o fato que no fim do dia, provavelmente ele é um cara que se comunica muito mal mesmo e acha que tá se enturmando com todo mundo. Eu também acho meio estranho como o Twitter ama Azumanga Daioh, mesmo com esse personagem aparecendo com piadas desse teor a cada episódio, mas sei lá. Eu tô bem convencido que o Twitter funciona assim a esse ponto. Se eu gosto e tem algo problemático, eti artístico é apenas uma pequena parte do anime. Se eu não gosto e tem algo problemático, é o anime criminoso e todo mundo que gosta é filho da puta. E por fim, tem o pai da Chiyo. Tá, ele não é o pai da Chiyo. Está mais pra um gato bizarro que aparece ocasionalmente no anime. Ele não é exatamente um personagem, então eu vou explicar depois também. Enfim, agora foi todos os personagens. Como pode ver, todos eles incorporam imagens familiares, nostálgicas, perturbadoras ou frustrantes do que é ser um adolescente. E com todas essas peças no lugar, Azumanga consegue se estruturar para fazer a sua meta principal como anime, a retratação da adolescência. Are you kidding me? You play us like a damn fiddle. Give back our freedom. Now! Esse aqui sou eu, atuando como um cavaleiro para um trabalho que fiz com meus amigos na época do ensino médio. Meu personagem usava uma roupa mais tradicional de pele, então a jaqueta e tal foi desculpada. Entretanto, meus amigos foram mais a fundo e fizeram armaduras de papelão. Era um trabalho de inglês. Era baseado nas histórias em quadrinho que outro amigo meu fazia durante as aulas. A gente adaptou para um vídeo de quase 30 minutos com uma narrativa totalmente idiota e escrachada. A gente fez isso no segundo do ensino médio e foi um inferno gigante editar e acabar isso, como você pode imaginar. A escola que eu estudei parecia um colégio militar. Você não podia usar celular e era cheio de bosques e afins. Por isso cresci lendo livros como O Senhor dos Anéis ou A Metamorfose, ao mesmo tempo que eu lia os clássicos brasileiros por conta do vestibular e mangás que eu trazia pra escola. A gente estudava a tempo integral, então ficávamos a tarde inteira juntos. Azumanga, por isso, é uma obra extremamente familiar pra mim. Eu amo, por exemplo, como vários ícones culturais do universo de Azumanga, como esse Neko Koneko ou esse gato perturbado, são recorrentes. Inclusive, tá aí a explicação do que é ele. Ele é tipo um mascote / bicho de pelúcia que é recorrente durante a série. Ao observar o nosso vídeo antigo, eu noto que fizemos referências a tudo que nos marcava culturalmente. O meu amigo aqui tá com a armadura que a gente chamava de armadura do Pony Slayer. É uma mistura do Dragon Slayer Ornstein de Dark Souls com a porra do unicórnio de My Little Pony. Porque meu amigo era fã daquele desenho e gostava dessa merda na época que estava lançando. Sim, ele era a coisa mais abominável já existente. Um Brony. É Dark Souls, é Berserk, é música de Kaiji na historinha do vídeo, é Metal Gear. No fim do dia, talvez o Jotaro Kujo de Jojo seja meu gato perturbado, vulgo aquele símbolo cultural que tá em todo lugar que você vai. Tipo, eu sei que pra muita gente são apenas detalhes bestas, mas essa presença de ícones culturais que se repetem durante a história me pegou bastante. Você notou o quanto eu lembrei do meu próprio passado aqui e agora, justamente por causa da atenção aos detalhes que essa história tem? Pra mim, é isso que Azumanga Daioh é. E é um daqueles animes que sinto que é muito mais apreciado quando você já é adulto. Porque quando você é adolescente, você não tem a mesma visão das memórias que está formando. Você está formando elas, logo, não sabe o valor que elas terão depois. E por conta do quanto problemas de autoestima, ter algum amigo bobo alegre, ou amiga grandona da sala são meio que experiências universais, Azumanga é essa experiência tão querida de ver. Por mais que os zoomers de 15 anos do Twitter tentem postar memes da Osaka, eles não vão conseguir entender ainda o que torna esse anime tão especial. Porque esse anime se torna muito mais especial quando você já passou pela fase que ele retrata. Quando você associa isso àquela sensação que falamos no começo do vídeo, do anime sempre te lembrar da transitoriedade da adolescência, é difícil você não sentir uma melancolia estranha. Daqui a pouco é o 3º ano dessas garotas. E daqui a pouco o anime acaba. Daqui a pouco, esses momentos vão virar memórias, não é? Eu preciso explicar um pouco sobre a minha vida. Dá pra dizer que meus amigos eram basicamente uma segunda família, mesmo que hoje eu tenha pouco contato com eles.
Eu posso dizer, entretanto, que é parcialmente minha culpa. Algumas pessoas que me seguem no Twitter sabem que eu tenho autismo de grau baixo, a famosa síndrome de Asperger. Para piorar, eu entrei numa depressão muito forte no período da pandemia. E para mim, que estava acabando a faculdade ainda em contato com eles, foi um momento de afastamento. Na hora que acabou o Covid, eu já estava no meio de outra faculdade que iniciei logo depois de concluir a primeira. Parece que eu atravessei um portal e eu fui parar em outro lugar. Entretanto, eu tô vivo, mas às vezes parece que eu renasci na pandemia. Eu passei por alguns eventos traumáticos relacionados e não relacionados exatamente com a pandemia. E por isso às vezes é meio que difícil conectar com o que rolou antes da pandemia. E junta isso com a minha própria tendência de ser uma pessoa mais fechada e... parece que eu só tenho proximidade o suficiente com pessoas que eu conheci depois da pandemia. E eu sinto que no fim do dia eu me afastei de pessoas que sempre estiveram ali por mim, mas sabe, as memórias ficam. E não só as memórias, mas as pessoas que éramos. A pessoa que eu era ainda está ali, no coração, em algum lugar, esperando para mais alguma aventura, pedindo para eu ir atrás desse vídeo antigo para reacordar. Esse vídeo bobo de alguns adolescentes idiotas que gostavam de Dragon's Dogma e Fallout, que jogavam RPG de mesa, desenhavam e estudavam juntos. E foi isso que o episódio 19 de Azumanga Daioh me trouxe. Nesse episódio, a Minamo recebe uma oferta de casamento arranjado. Sai com o cara, mas ela tá desinteressada em se casar. A Yukari, a amiga dela, acompanha ela nessa aventura toda e no fim do dia, as duas ficam bêbadas sozinhas, como amigas, e meio que voltam pra casa, porque aparentemente elas meio que moram juntos. Elas lembram do tempo da adolescência, das trapalhadas, dos causos e chegam na conclusão que, mesmo olhando pra elas mesmas crescendo, ainda há um pouco de Minamo adolescente ali. Ainda há um pouco da Yukari adolescente ali. E isso permeia os temas de Azumanga até o final. Azumanga, no fim, traz uma certa tristeza ao dizermos tchau para as meninas. Mas o jeito que conduzem o anime, se estendendo até o episódio final, é essa sensação de que, por mais que o período do ensino médio acabe, essas memórias e esses convívios não sairão dali. Você ainda vai poder continuar com esses amigos, mesmo que se afaste um pouco dependendo do que tá rolando na tua vida. Você vai continuar com seus gostos, com suas coisas e até com lembranças. Tipo esse pôster aqui do quadrinho que meu amigo fazia. Isso é mais do que só um papel, é um elo físico. Esse vídeo tá me pegando tanto que eu mandei até mensagem pro meu amigo mais próximo desse círculo. A mensagem tá avisando basicamente que eu violei a privacidade dele e de outros, mas ei, não vamos nos atentar aos detalhes, né? O que me importa é que esse anime me dá vontade de reconectar com as minhas vivências de adolescente, e eu acho que, se um anime te toca assim, tem algo bom ali. Aviso pós-edição. Porra, eu consegui me reconectar bastante com um dos meus amigos do ensino médio e agora ele tá estudando japonês comigo. Aparentemente ele já tinha interesse e aí eu tô ajudando ele também. Tipo, cacete, foi mó legal, uma coincidência. Hora de falar das coisas que eu não gostei. Eu vou falar de modo sucinto porque honestamente eu acho meio idiota algo ter tanto valor pra mim e eu ainda me senti forçado a admitir alguns problemas. Mas vamos lá, isso aqui é rápido. A direção de Azumanga Daioh é meio desinteressante no primeiro cur. Sei lá, eu prefiro o jeito que o diretor do OVA, por exemplo, deixou as coisas mais visualmente insanas. Entretanto, especialmente a partir do episódio que foca nos sonhos das garotas, porra, a criatividade explode. Eu gosto em especial como eles usam elementos de repetição, ou de frames estáticos para adicionar efeito dramático ou humor mesmo. É uma característica bem forte do anime. Ah, cara, não dá nem pra criticar que eu volto a elogiar. A música também é maneira. Provavelmente com o melhor uso de kazoo já visto em uma trilha sonora. E eu queria que esses caras fizessem música pra um possível anime de Yotsubato. Se algum dia o Azuma permitir. Porque, porra, eles fizeram até um álbum inteiro inspirado em Yotsubato e é bem legal. E claro, a opening de Azumanga Daioh é icônica, assim como a ending é icônica. Tipo, é um dos melhores animes já feitos, foda-se. Sério, Azumanga Daioh é um puta clássico que merece todo o sucesso que tem. Pena que, fora do Japão, a galera usa mais pra meme do que assiste, porque especialmente se você é adulto e quer algo com essa maturidade emocional, Azumanga Daioh é um prato cheio. É uma platina boa, bem dada, bem feita. Eu amo Azumanga de verdade. Eu não acho que é pra qualquer um, porque considerando que hoje em dia o TikTok tá fazendo todo mundo ter TDAH, eu acho que Nichijou acaba sendo mais apelativo pra galera. É um anime com piadas mais caóticas, bizarras, mais rápido e intenso. Entretanto, Azumanga tem esse apelo bizarro de ter um ritmo completamente oposto. Azumanga é aquele silêncio desconfortável onde tu fica tentando segurar a risada, mas quanto mais tempo passa, mais você tem vontade de rir. E aproveitando dessa vibe mais calma, Azumanga também é estranhamente confortável e até reflexivo. Gostou desse vídeo? Eu recomendo de verdade você dar uma olhada no meu vídeo de Yotsubato, porque é do mesmo autor e se você gostou dessa vibe, aquele outro sensacional, sério. Entretanto, voltando a Azumanga, é um anime muito, muito maduro, e eu acho engraçado dizer isso pra algo que parece infantil a olho nu. E mesmo que tu não vá assistir, agradeço por ter visto esse vídeo. É meu vídeo mais pessoal até então e eu espero que pelo menos eu tenha te dito por que esse anime é especial pra mim. Inclusive, nada a ver, mas eu queria recomendar o canal desse cara aqui. Ele tem um vídeo de Azumanga também, eu descobri ele enquanto eu produzia esse vídeo.
Eu achei bem massa e ele faz conteúdo de anime, slice of life e coisa do tipo. É um canal meio subestimado e eu ficaria feliz se vocês dessem atenção. Também desse cara que é membro do meu servidor fechado do canal e fez um puta trampo com Azumanga. E é um vídeo muito divertido e completo. Enfim, tchau!